a saúde da pessoa, né? Falta de alguns ingredientes, isso pode acarretar em doença. Coisas que até pouco tempo não se... Eu mesmo tomo todo dia um suplemento vitamínico e tomo um estimulante, um antifatigante. Por quê? Mas isso é algo que era rechaçado. Não havia estudos que a gente chama duplo cego, prospectivo, placebo controlado. O que é isso? Eu sou médico, prescrevo para você, não sei se aquilo é placebo, se aquilo é medicamento, e você que está tomando também não sabe. Isso é randomizado, é ao acaso. Depois eu abro para saber quem tomou o medicamento e quem tomou o tal do placebo. E vejo se o produto que eu utilizei foi seguro e foi eficaz. Então, tomando por base estudos com desenho, não dão margem a julgamento equivocado, você vê que esses medicamentos ou esses suplementos são úteis na prevenção de infecção no pós-operatório, na redução da fadiga, na melhora da performance do atleta. Então você vê hoje cada vez mais esses atletas de alta performance trabalhando em cima de complementação de algumas substâncias. Algo que até há pouco tempo dizia, não, isso é balela, isso é história. Você é a favor ou contra a vacina? Porque tem a linha que existem pessoas que falam que, não, talvez seja ignorância, mas eu estou aqui justamente para querer aprender e ensinar, né? Que as pessoas cresçam junto comigo, conosco, com o Migovski. Eu já ouvi falar, não, quando você se vacina, você está justamente inoculando o vírus em você. Pois é, a vacina tem uma vantagem, né? Se você está cuidando muito da criança e você, de certa forma, expõe essa criança a determinados antígenos, geralmente essa vacina é de produtos inativados, de pedaços de vírus, ou pedaços da bactéria, às vezes é uma toxina, chama de toxóide, porque eles trabalham quimicamente para diminuir essa agressividade. Então, eu sou extremamente favorável à vacina, eu me vacino os meus filhos, né? Então, assim, eu tenho uma vacinação do meu pai, da minha mãe, quer dizer, sempre tento mantê-los vacinados, porque comprovadamente, depois da água de qualidade, que é o que mais reduz morte e doença, são as vacinas. Então, eu vacinaria, né, se eu fosse pai de novo hoje, vacinaria. Hoje, então, tem uma gama enorme de vacinas, e hoje o setor público, ele contempla, boa parte das vacinas importantes, cada vez mais o calendário público se assemelhando ao calendário da iniciativa privada. 2, 3 anos atrás não havia vacina de pneumococo, hoje já tem na rede pública. Não havia vacina de meningococo, hoje já tem na rede pública. Não havia vacina de rotavírus, hoje já tem na rede pública. Então, rotavírus é uma coisa que eu queria que você falasse também. Porque as mães não sabem direito o que é isso, como é que pega, como é que cura. Você pode... Posso. O rotavírus é uma infecção, é vírus, né? Antes da vacina era o principal vilão em termos de diarreia. É uma doença democrática mesmo, porque mesmo que você tenha uma boa higiene, é complicado, porque o vírus persiste e a criança infectada, ela continua eliminando o vírus pelas fezes, pela saliva, depois de estar boa. Então, se ela saiu da creche por diarreia, ela volta para a creche depois de curada, mas continua contaminando, né? Então, para rotavírus tem a vacina, e hoje o vilão que começa a despontar é o tal do norovírus. O norovírus tem relação estreita com águas recreacionais. Então, aqueles problemas que ocorreram, por exemplo, nos cruzeiros, ou nos parquinhos, ou nas escolas das crianças que estão vacinadas, ou até mesmo em água recreacional, tipo piscinão de ramos, praia, é o norovírus, né? Então, você falou para lavar as mãos, né? Tem que lavar as mãos e outras partes do corpo antes de entrar na piscina, né? Isso é Você acaba contaminando aquela água. Você sabe que eu, desde a adolescência, eu tenho mania de tomar banho antes de entrar na piscina. Aí, sempre as pessoas implicaram comigo. Mas que coisa mais absurda, tá tomando banho para depois entrar na piscina. Mas é assim, eu acho que é um hábito extremamente saudável, porque você vai e serve muito mais para os outros até do que para você. Mas é algo que você tem que fazer. Destino. Outro detalhe, norovírus, que eu falei, que é um primo aí do rotavírus, que tem a ver com águas recreacionais. Estamos no verão, vamos falar um pouco disso também. O norovírus também é pessoa infectada, mesmo depois de curar, de não ter mais diarreia, não ter mais vômito, continua eliminando. Se a pessoa foi ao banheiro, fez o número 2 e não fez uma boa higiene, ele joga esse vírus dentro da piscina coletiva. Isso. Então, o cloro da piscina não é capaz de matar esse vírus. Como não é capaz de destruir, por exemplo, o cisto da giardia, que é um protozoário que causa diarreia. Então, e qual o sintoma do norovírus? O norovírus é diarreia, vômito, mal-estar. É ele que vem fechando esses cruzeiros marítimos, né, que a pessoa vai lá e... O que mata, então, se o cloro não mata?
ele acaba ficando inativado depois, muito tempo exposto à luz, mas demora bastante tempo. A pessoa tinha que fazer uma higiene, por isso que a higiene é fundamental. Pena que só você faz, né? Não conheço outra pessoa que tome banho para entrar na piscina. O teu programa diz assim, trocar o lava-pés por lava outra parte do corpo. Olha, mas aí a logística vai ser difícil. Lava-jato. Lava-jato. Mas você sabe que, sob esse ponto de vista, também a parte de alimentos, e aí falando um pouco de agricultura, a gente tem hoje uma categoria que são os eco-amigáveis, que não é nem o produto orgânico, nem é o produto convencional com risco de excesso de agrotóxicos ou de contaminante. O nome é eco-amigáveis. Tá. Ou seja, são produtos que nem são os agrotóxicos, nem são os produtos orgânicos. Eles estão ali intermediários. Só tem que oferecer uma segurança de que mesmo que você faça a aplicação de um defensivo, o defensivo tem que ser aplicado no prazo que o fabricante e a lei determina. Ou seja, se ele não pode ser aplicado numa faixa inferior a 15, 20 dias antes do consumo, isso tem que ser respeitado e isso é auditado, fiscalizado. Entendi. Então, um trabalho grande que se está fazendo hoje a agricultura e que a gente está fazendo aqui no Rio, exatamente classificar esses alimentos, não só do ponto de vista nutricional, mas principalmente do ponto de vista da contaminação por agroquímicos e da contaminação por água de irrigação, que não pode levar para o alimento coliformes, enfim, produtos que sejam oriundos de um mau saneamento. Então, isso eu acho que são etapas também fundamentais. Do coliforme, que é o que se utiliza para avaliar se aquela água está própria ou não para banho, o coliforme é uma bactéria que tem uma durabilidade menor do que o vírus, hepatite A, do que o norovírus, rotavírus. Então, se houve vazamento de esgoto e você faz uma análise da água 3, 4 dias depois, você pode não encontrar mais coliforme fecal, mas não quer dizer que esses outros contaminantes não estejam presentes. E esses outros contaminantes não são avaliados normalmente. Então, por isso que é ideal realmente trabalhar em cima do saneamento básico, né? Porque às vezes as pessoas pegam aquele córrego qualquer, né? Esse adubo, essa coisa. Nós estamos trabalhando no Rio Rural, que é um programa nosso da Secretaria de Estado, que faz saneamento rural. O primeiro programa no Brasil de saneamento rural, porque não é razoável que um córrego que faça irrigação seja também de dejeto das famílias que moram na zona rural. Então, acho que é algo que se está fazendo na prevenção da saúde, porque tanto para captação de água para beber quanto para irrigar alimentos, isso tem que estar limpo. Falam que a alergia é o mal atual das crianças, né? Que são já que a gente está conseguindo extirpar com tantas doenças através justamente das vacinas, que a alergia, então, sobretudo as respiratórias... Tem uma teoria nova, os poluentes são muito mais, os contaminantes, o confinamento, as pessoas hoje se tratam... Porque o que acontecia antigamente, Cláudio? As pessoas morriam com asma. Hoje não, hoje você trata muito bem, a pessoa foi muito bem. Então, as mortes que ocorriam ainda na Idade Terra, de pessoas que não teriam nem a oportunidade de ser pai, hoje ninguém mais morre. Todo mundo tratado fica muito bem. Então, acaba que é uma doença genética também, né? Hereditária. Então, você acaba tendo um número maior de pessoas que têm asma, que se tornaram adultas, estão muito bem, que vão ter filhos. E que aumenta mais ainda esse contingente de pessoas que antigamente morriam. Então, hoje você tem interessante isso. Essa questão da saúde, do tratamento que avançou muito, dos poluentes que hoje são maiores do que no passado, a aglomeração de pessoas em lugares confinados, as casas ficam fechadas hoje porque as pessoas têm medo. De bandido, não sei o que, vai no terceiro andar, tem medo daquele Homem-Aranha, ar-condicionado, coisa que a gente não tinha antigamente. Aditivos de alimentos. Aditivos de alimentos, muitos corantes. Então você tem esses fatores que não é antigamente não tinha. As pessoas não tinham, de repente, oportunidade de ser adultas e ter filhos e, da forma, ampliar esse contingente de pessoas com um quadro de alergia, né? Você está convidado, porque eu estou aqui, eu mesma estou cheia de dúvida, imagino você que está em casa, como é que o Cristino, quem está em casa, que quer saber mais, que tiver uma dúvida, você tem algum jeito de falar? Não, tem o direcão, direção, né? Direcão, ippmg.ufrj.br. Esse IPPMG é Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, que a gente chama, mais conhecido como Instituto da Criança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Eu tenho certeza que a sua caixa vai ficar assim, porque está todo mundo... Esse assunto, né, Cristiano? Claro. É delicioso, todo mundo quer saber mais, o tempo é curto, você está convidado, né, Bigode? E sem contar que a pediatria, eu acho que tem que se oferecer um incentivo, aliás, eu estou trabalhando agora na ideia da gente ter um incentivo para que o pediatra
de fato, se expanda em termos de especialidade na universidade. Que bom. Nós estamos com falta de pediatras. Falta de pediatras. E é a especialidade sagrada da medicina. Mais nobre. Isso Fala é tanto uma de criança. proposta. É uma proposta, porque eu quero que a gente tenha. É ótimo. Depois nós vamos trabalhar em cima disso, Ótimo. porque eu acho que o pediatra precisa ser melhor remunerado na rede pública para estimular quem está na universidade a ingressar. A universidade está lá, nós formamos pediatras, nós temos residência em pediatria, especialização em pediatria e especialidades em pediatria. A gente é uma escola, né? É uma das escolas mais tradicionais e boa parte da pediatria no Rio de Janeiro, de certa forma, passou ou ainda passa pelo Instituto de Pediatria da UFRJ. Pelas mãos de vocês. Muito bem colocado, porque, na verdade, todo mundo fala muito da criança, a criança é o futuro, mas não cuida do pediatra, que é quem cuida da criança, né? Então, é isso aí. Olha, você quer mandar beijo para alguém? Pediatra também quer colo, né? Pediatra quer colo. Você é sensacional, fala Obrigado. claro, Obrigado. amigo, parceiro, Obrigado. show de bola. Prazer, Obrigado. né, Cristiano, receber aqui no nosso estúdio. Obrigado. Tem beijo para mandar? Quer algum recado para alguém, para quem está em casa? Beijo para a família, né? Para a mãe, para o pai, né? E vou ficar por aí para não dar Que bom. Cristina, você tem beijo? Tem alguma consideração Olha, tem uma final? listinha aqui, né? E eu queria mandar eu vou trazer minha listinha também, não sabia que tinha essa mas está convidado. A próxima... Eu quero dar um abraço para o Júlio, professor de comunicação também. Então está combinado. Tá bom. A gente vai fazer a série Migobsky aqui? Tá bom. Com certeza. Eu quero mandar, falando em pediatria, para o Newton José, que é pediatra lá em Macaé, de muitos anos, né? Também para o Luiz Antônio, pediatra em Piraí, no sul do estado. A Laura, pediatra de emergência em Macaé também. Enfim, em nome dos três, eu queria cumprimentar a categoria toda e dizer que nós somos muito dependentes justamente dessa dedicação, dessa forma bacana com que vocês se dedicam à medicina. É isso aí. E eu quero mandar um beijo, pegando carona neles dois, para Maria Cristina Sena Duarte, que é a pediatra dos nossos filhos, do Cláudio e do Luca, e para a doutora Rosa Célia, que também faz um trabalho belíssimo, abnegado de pediatria cardíaca, dá um banho. E olha aqui, e doutora Isabela Proença também, que faz, você conhece ela? Show de bola, né? Muito que médica maravilhosa. Que traz crianças ao mundo. Traz crianças ao mundo, tem que ser muito também bem remunerada e muito bem querida, muito bem amada. A Cristiane médicos. Couto, Gustavo Souza, Laura Murray, Daniela Tavares, Ana Fragoso, Priscila Cerdeira, Francisco Coelho, Edvardo Farm, Manuel Galvão. Todo mundo que escreve, acompanha o nosso programa. A gente tem todo mundo no Facebook que adora a gente. Muito obrigada, gente, de coração. A gente está aqui para isso, trabalhando para você, para trazer informação. Gente assim, desse porte, do Edmilson Migobsky, do Cristino Áureo, que falam claro, que são simpáticos e amigos e que só ensinam, só acrescentam para todos nós. Fiquem com Deus, muito obrigada. A gente sabe que a sua audiência é uma questão de escolha. Sempre se lembrando que quanto mais responsabilidade assiste, mais responsável você mesmo fica. Valeu, até a próxima.